247. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo ótimo, dia maravilhoso. Estou triste porque a gente perde Mino Carta, grande jornalista, né? Que me permitiu ler muito conteúdo maravilhoso, enfim, desde sempre, mas feliz porque esse dia eu acho que é um dia histórico. Eu tenho assim, o privilégio de estar aqui cobrindo com você esse dia histórico. E convidei o Folena, porque ontem foi um dia histórico aqui no Rio de Janeiro também, com o ato pela soberania, Léo. Exatamente. Bom dia, Folena. Você está bem? Tudo bem, Atush? Bom dia, Daphne, bom dia a toda a comunidade 247. Como a Daphne falou, realmente começou um aquecimento ontem, Daphne, para nós aqui. Tive o privilégio de sentar ao lado da Daphne em um determinado momento, naquele evento de ontem, que pulsou muito isso. Né? Pulsou um momento, me parece, Daphne, Atush, quem está nos acompanhando, sabe, o sentimento que eu fiquei quando eu saí ontem do Clube de Engenharia é que nós estamos fazendo um momento histórico, uma nova independência do Brasil. Foi assim que eu saí de lá, inclusive encerrando o evento, né, Daphne, com o hino da independência. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, eu acho que esse cenário que nós estamos vivenciando no Brasil nesse momento. Então, realmente é um momento muito histórico. Deve ter sido emocionante. Vou ler o comentário aqui da Lena dizendo: vejo 247 diariamente. Já faz um tempo que me cansei do canal competitivo. O dono me lembra Ciro Gomes, tem qualidades, mas o ego atrapalha. E também aqui, Hussein Daphne, solidariedade total a você. E Marines, bom dia, viva a democracia. Simone mandando um abraço aqui para o Folena. Eu queria, na verdade, só mandar um abraço especial para o Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia, parabenizar pela iniciativa, e aí o Edgar Ângelo, que vai voltar no Bom Dia nesse próximo domingo já, estava lá brilhando também no Clube de Engenharia. Gente, então, vou descansar aqui um pouquinho, vamos em frente, porque hoje tem muita coisa aí pela frente, vamos acompanhar uma transmissão intensa aqui na TV 247. Valeu, abração. Valeu, Léo. Bom, claro que eu tive essa sorte, né? Eu estava lá fazendo meus vídeos, apertado, né? Folena, estava lotado o Clube de Engenharia. Então, vou pedir desculpas aqui ao nosso público dos vídeos mal feitos, porque realmente não tinha posição para segurar a câmera, tanta gente que era. E quando eu olhei para o lado, Folena estava sentado do meu lado. Eu falei, combinou. Verdade. Então, eu vou agradecer aqui ao Marcelo Duarte. Obrigada, Marcelo, pelo apoio. É sempre muito importante o apoio de vocês, né? Obrigada a Marines Refati, também renovando o status de membro. Viva a democracia, é isso aí. E aí eu queria, gente, passar aqui para vocês, o Folena estava lá, assistiu comigo, essa fala do Zé Dirceu, né? Ontem eu tive o prazer de estar bem pertinho do Zé Dirceu, e ele fez uma fala muito importante. Deixa eu trazer aqui essa fala e já pedindo desculpas pelo horror do vídeo que ficou, mas foi o que deu para fazer. Mas o importante é o que ele disse, tá, gente? Vamos lá. Eu cumprimento a todos e todas que estão na mesa por economia de tempo. Acredito que um grito que estava aprisionado no nosso coração, na nossa garganta, se expressa aqui hoje, nesse repúdio à intervenção dos Estados Unidos, do seu governo, da administração Trump, uma intervenção que visa realmente impedir que o Brasil cumpra o seu destino. Eu tenho dito e repetido que é hora de nós tomarmos em nossas mãos o nosso destino. Na década de 80, perguntado sobre a América do Sul, sobre o Brasil, o presidente Reagan disse que jamais permitiremos um outro Japão na América do Sul. Vejam bem, no mundo de hoje, poucos países podem realmente almejar um projeto de desenvolvimento nacional soberano, com justiça social, em democracia. Se nós olharmos o cenário mundial, nós veremos que os Estados Unidos, e Trump o faz, exerce a sua hegemonia pelo dólar, pelas big techs, antes pela informação e pela cultura, e pela força militar. Não a detém mais de fato. A própria globalização criou um novo mundo
do sul global, dos BRICS, da China. Hoje mesmo, estão reunidos na China o primeiro-ministro da Índia, o presidente Putin e Xi Jinping. Representa, na verdade, a metade da população do mundo e mais de 1/3 da riqueza mundial. É um novo mundo que surge. Se nós olharmos para o Brasil, nós somos um país que temos 3 condições juntas que poucos países têm. A população, mais de 200 milhões de habitantes, o território, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, aliás, é o quinto do mundo, a população é a oitava, e temos um PIB de mais de 2 trilhões. Só 5 países reúnem esses 3 PIB. Essas 3 condições. Mas nós não temos o poder militar, tecnológico e financeiro. Nós somos talvez o país mais rico do mundo, porque não temos inverno. Basta olhar a nossa agricultura. E somos um país que tem 2 condições que a Europa não tem hoje, que a maioria dos países não tem, que é a soberania alimentar e energética. Mas a grande questão no Brasil é a sua elite. Ela não pensa o país, ela não defende o país. E resta mais uma vez a nós. Vamos lembrar que esse país saiu da ditadura por uma luta de décadas, que nunca cessou. Já em 65, o povo do Rio de Janeiro e o povo de Minas derrotou a ditadura. Aí veio o ato somado número 2, o fim da eleição para presidente, governador, prefeito, de capitais, área de segurança, fim dos partidos políticos, censura, repressão. Mas o movimento estudantil se levantou. As classes médias se opuseram à ditadura e veio a resistência armada. Veio o AI-5, o terror, a repressão. Mas em 74, o povo derrotou a Arena e votou no MDB. Elegeu 16 de 21 senadores e 44%. Veio a reconstrução da Uni, veio a luta pela anistia e a classe trabalhadora brasileira se levantou. E nunca mais o Brasil foi o mesmo. E o povo brasileiro deu ao MDB a vitória, maioria na Câmara e no Senado em 86. E depois nos deu ao PT uma ampla frente política de esquerda popular, mais do que de esquerda ampla, em 22, 5 vezes a presidência da República. O nosso povo tem um rumo nacionalista, desenvolvimentista, democrático, progressivo e de justiça social. Mas para completar essa fase da nossa história, sempre houve aqueles que traíram a pátria, aqueles que se aliaram ao império. Não vai ser a primeira vez. Vamos lembrar que houve golpe de Estado em 55, aliás, em 54, que o povo derrotou depois do suicídio de Getúlio. Houve golpe de Estado em 61, em 64, e houve uma tentativa de golpe de Estado durante todo o governo de Jair Bolsonaro e dia 8 de janeiro. Teve golpe em 2016. O golpe que destituiu a presidente Dilma e a Lava Jato, que não só desconstituiu a indústria nacional, a engenharia nacional, procurou de todo modo desconstituir a Petrobras e a indústria de serviço brasileiro, que estava ocupando todos os mercados da África, da Ásia e da América do Sul na construção. Porque o Brasil pode se transformar num país livre, democrático, soberano e justo. Mas é preciso de uma revolução social, é preciso de uma revolução política. E o ataque que é feito nesse momento ao país nos une, nos dá força. Esse ato de que hoje é um exemplo disso. O Brasil jamais será o mesmo país. Em primeiro lugar, por causa da intervenção externa no trumpismo. E segundo, por causa daqueles, a família Bolsonaro, a extrema-direita brasileira, vários governadores, vários setores do empresariado que apoiam a intervenção americana contra a nossa soberania e contra a nossa democracia. O que eles querem é destruir a nossa democracia, submeter o Brasil. Para isso, é preciso fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, mobilizar. E, bem,
Como vamos fazer uma revolução política e social no Brasil? Que é uma profunda reforma tributária, uma profunda reforma do sistema financeiro. Que amarra o Brasil é a concentração de renda, os juros altos e a estrutura tributária que expropria o povo. Vamos fazê-la se nós formos capazes de mudar o Congresso Nacional. Mudar o Congresso Nacional. Não basta eleger presidentes democráticos, progressistas e nacionalistas. É preciso mudar o Congresso Nacional. E é preciso retomar as ruas. As ruas. Retomar as ruas. Daí a importância do 7 de setembro. A importância desse ato em São Paulo e todo o Brasil, as ruas dia 7 de setembro. De 15 de setembro, vai se reunir em São Paulo uma ampla aliança chamada Direitos Já, como essa, que representa 300 entidades, que é o começo de uma longa caminhada, que não se deterá. Sem isso, não há como sustentar a política que o presidente Lula está corajosamente aplicando, de defesa do interesse nacional, de articulação com os BRICS, com o Sul-Global, de articulação com o México, com a Colômbia, com o Uruguai, para defender perante o Império. Vamos, portanto, às ruas e vamos preparar o Brasil para derrotar não só essa tese da anistia, como levar até as últimas consequências em 2026 para garantir a nossa soberania e a nossa democracia. Muito obrigado. Bom, Folena, isso aí foi a fala do Dirceu ontem, a gente estava lá, né, e assistimos. Eu acho que ele falou mais tempo do que todas as outras pessoas que falaram, mas ele falou coisas muito importantes. Ele falou dessa elite brasileira que não ajuda a pensar o Brasil, que não está nem aí para o Brasil, e falou em pegar as rédeas do nosso destino nas mãos, né? E chamando para a rua. Eu já estou aqui com o Marcelo Auler, só estou mandando um recado para ele, que eu já estou vendo ele aqui. Ele está lá no STF, a gente vai trazer ele daqui a 2 minutos. Só vou pedir para você comentar essa fala do Dirceu e a gente traz o Marcelo. Daphne, olha, você tocou aí nos pontos centrais da fala do ministro Zé Dirceu. Pegar as rédeas, Brasil pegar as rédeas. E parece, Daphne, que esse momento, né, revela exatamente isso. O que aconteceu na semana passada com aquela ação da Polícia Federal contra o PCC e mostrando aquilo que nós sempre imaginávamos, que todo esse crime organizado passa pelo sistema financeiro, foi algo gigantesco nesse momento político do Brasil. Nunca aconteceu isso na história do Brasil, como disse o ministro Ricardo Lewandowski. Então, como o ministro Dirceu falou, um dos graves problemas do Brasil, talvez o mais grave, é a sua própria elite, que pensa em desacordo com o desenvolvimento e com a soberania. Por isso que essa fala do ministro Zé Dirceu foi importante nesse momento, e também porque ele resgata um ponto fundamental que não podemos esquecer, que o campo democrático, popular e progressista, desde 1950, sempre esteve à frente de todas essas disputas com a classe dominante e tem prevalecido até aqui, com golpes e contragolpes. Então, a vitória do Lula de 2022, ao contrário do que muitos dizem, tentam diminuir, foi gigantesca. Foi gigantesca. Muito grande, porque também foi uma vitória não apenas contra o imperialismo, contra o latifúndio, contra o fascismo. Foi também contra o crime organizado, como nós percebemos na semana passada. Por isso que pegar nas rédeas, como disse o ministro Dirceu agora, é fundamental para o Brasil. Não podemos parar, Daphne. Não podemos parar. Temos que continuar nessa atuada, junto com o mundo multipolar que se apresenta e o Brasil com a liderança do presidente Lula. Muito bom. Deixa eu trazer aqui, pedir, o Marcelo está lá em Brasília. Oi, Marcelo. Bom dia. Daphne. Bom dia, Daphne. Bom dia, Folena. Bom dia, comunidade 247. Nós estamos aqui na porta do Supremo, tá vendo? Esse lugar aqui é chamado de igrejinha, aqui. É quando passa do prédio principal para o anexo 2, onde estão as salas das sessões das turmas, não o plenário. O plenário é lá naquele famoso prédio da Praça dos Três Poderes. Aqui estamos desde 5h30 da manhã, tem jornalista aqui na fila, para pegar os credenciamentos para os primeiros 80 que chegarem,
vão poder assistir lá de dentro da sala de sessão o julgamento inteiro. Os outros ficarão aqui fora, nesse armado aqui, ó, tá vendo? Umas tendas, tem um telão ali na frente, e daqui de trás, de fora, vai se poder acompanhar pelo telão e assistir a quem chega e quem sai. É aqui que serão feitas as entrevistas. Então, vocês estão vendo que todos os cinegrafistas estão armados aqui nesta área, tá? Para a chegada dos advogados e possível chegada dos réus, se é que eles vão assistir. Há uma dúvida da presença deles. Bolsonaro parece que decidiu não vir nesse primeiro dia. Não sabemos se os demais virão, tá? O único que está preso, como a gente sabe, é o Walter Braga Neto, preso no Rio de Janeiro. Esse provavelmente não virá. Há um helicóptero sobrevoando a esplanada. Não há nenhum grande esquema de segurança na esplanada, quer dizer, há cercados para que não cheguem nos prédios. Na Praça dos Três Poderes não se caminha, mas não há nenhuma movimentação de tropa, de policiamento muito ostensivo. Aqui, sim, a Polícia Judiciária já trouxe 2 ou 3 cães que já fizeram o rastreamento. Havia um drone pronto aqui para sobrevoar a área e vigiar também. E a revista dos repórteres, que isso é normal, a gente passa por detectores de metais. Então, mas esse é o clima que está criado para começar às 9 horas da manhã, e nós ainda aguardando aqui a credencial para irmos lá para cima, ok? Você alguma dúvida? Vai conseguir entrar, Marcelo? Teoricamente, o Daphne, nós fizemos tudo. Há um pedido de credenciamento meu e do Joaquim. Agora, para minha surpresa, disseram que eu estou credenciado para a área externa. Então, eu estou brigando aqui com a minha amiga Gisele, que é assessora do tribunal, do STF, assumiu agora em setembro. A Gisele é uma velha amiga minha, dizendo: Gisele, nós temos que subir. Não tem como o 247 ficar fora. Tem outros órgãos que tem 2 lá em cima. Não pode ter 2 por órgão, tem que ter 1 por órgão. Os fotógrafos vão subir, vão fazer imagem e vão descer. Eles não permanecem. Só permanecerá lá os repórteres, e deveria ser 1 por cada órgão. Mas aí eu ainda não sei. Eu estou esperando para saber. Agora, lá em cima também, a gente só vai assistir, não pode transmitir, não pode pegar celular, não pode filmar, não pode fazer nada. Lá em cima é para assistir. Para entrevistar, para entrar ao vivo, tem que ser aqui de baixo. Tá? Então, eu estou no aguardo dessa definição. Perfeito. Então, Marcelo, a gente continua te acompanhando. Obrigada. Qualquer novidade, você entra. Tá bom. Um grande abraço para você. Abraço. Abraço, Folena. Julieta te desejando saúde aí, Marcelo. Valeu. Tá. Ok. Um abraço. Obrigado. Folena, esclarece aqui para a gente, né? A pergunta da Eda, né? É normal os réus não comparecerem? Como é que é isso do Bolsonaro não ir? Não é necessário. O Bolsonaro, particularmente, eu até acho estranho ele comparecer, ele está preso, né? Ele pode até comparecer, mas vai ter que ter todo um aparato, né, para poder acompanhar. É até bom que ele não compareça, sabe, Daphne? Mas pode acontecer, não há necessidade do réu estar presente no julgamento. Até porque não há condenação ainda, né? Ele não está condenado. Então, agora o trabalho vai ser feito, o julgamento é os advogados fazendo a sustentação oral, é o último ato da defesa, e em seguida os juízes para proferir o veredicto deles a respeito do caso. Então, não há essa necessidade dos réus estarem presentes. Certo. Eu estou aqui falando com você e respondendo aqui ao Cacai, que daqui a pouco deve estar chegando. Mas já vou mandar, não sei se ele está assistindo, mas já vou mandar aqui o link para ele entrar. E Folena, ontem a gente conversava, né, sobre essa expectativa desse julgamento de hoje, né? Será que você faria assim para a gente como é que começa isso? O primeiro a falar vai ser o Alexandre Moraes. Essa Isso. Fala vai ser longa. Fala um pouquinho para a gente sobre como é que vai funcionar isso. Daphne, olha, seguindo o Código de Processo e também o Regimento Interno do Supremo, começa com o relator, né? O relator vai apresentar seu relatório, em seguida, feito o relatório, passam as defesas.
né? Primeiro o Procurador-Geral da República, que vai falar, e depois cada um dos réus, né, os seus advogados também irão fazer o seu pronunciamento. Depois inicia o julgamento, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o primeiro a votar como relator, e, por conseguinte, os demais ministros, Flávio Dino, o ministro Luiz Fux, Carmen Lúcia e o último, o ministro Zanin. Quando chegar na Carmen Lúcia, nós já temos mais ou menos uma noção, né, do que vai... Já temos o resultado do julgamento, que vão ter o voto do relator, o voto do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, o voto do ministro Fux e o voto da Carmen Lúcia. Então, 4 votos já dá para ter uma definição, mais ou menos uma definição. O ministro Zanin, né, seria importante caso haja um 2-2. Aí o voto dele passa a ser um voto, né, o voto de Minerva, o voto para decidir ali, né, se por acaso. Mas eu não acredito, não, Daphne, que vai ser esse julgamento vai ter 2-2. Pode acontecer de ter uma divergência. Mas também, Daphne, também tem um ponto importante a ser debatido, que a gente tem que colocar, apesar de agora estar sendo um julgamento do núcleo 1, mas juridicamente, todos os crimes que vão entrar no julgamento já foram definidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, quando se iniciou exatamente o julgamento daquele que a gente chama dos bagrinhos, né, daqueles que foram presos lá no 8 de janeiro. E teve um grande debate no plenário do Supremo Tribunal, não foi na turma. Então, no plenário, os ministros debateram crime a crime, porque esses crimes do Estado Democrático de Direito, tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito e abolição tentativa de golpe de Estado, são crimes novos, relativamente novos, por causa da nova lei, né, da Lei do Estado Democrático de Direito. Então, houve uma necessidade do tribunal enfrentar diante da dinâmica do golpe. Então, já há hoje um balizamento, né, do tribunal, né, vamos colocar assim, já há um entendimento do tribunal a respeito da interpretação desses delitos, diante da própria Constituição e do caso em si. Então, agora é ver, nesse caso do núcleo mais importante, né, daqueles que pensaram, né, que chefiaram, lideraram essa organização criminosa, no caso Bolsonaro, no caso Braga Neto, Heleno, comandante da Marinha, Anderson Torres, o Ramage e o Mauro Cid, é ver aonde eles vão se enquadrar diante das dinâmicas e das provas apresentadas. Então, agora que já há uma doutrina, vamos colocar assim o termo, doutrina no sentido de formação de uma opinião, né, do tribunal sobre esses delitos, já há uma opinião. Então, vamos ver, por exemplo, né, de fato, se debateu muito, eu mesmo aqui no 247 falei em diversas oportunidades, o comportamento do ministro Luiz Fux, né, da forma com que ele inquiria as testemunhas, né, os próprios réus, né, no sentido de tentar, nas perguntas, sempre no sentido de não ter existido uma tentativa de golpe. Né? Cadê a minuta do golpe, do decreto que não foi assinada? Pergunta nesse sentido. Mas isso é no sentido dele perguntar, né, para formar o seu convencimento. Vamos esperar agora o resultado, vamos esperar o que ele vai se manifestar. Tá? Né, eu, por várias vezes, já falei também qual o comportamento dele, que eu considerei lamentável o comportamento dele em algumas ocasiões, mas isso não significa que ele não vá condenar o GEL, sabe? Então, vamos aguardar, verificar aí, vamos ver como o Procurador-Geral da República hoje, importantíssimo isso, sabe? Às vezes dá pouco valor. Ele tem 2 horas, o Procurador-Geral da República, para fazer uma síntese do que ele conseguiu demonstrar, do que ele conseguiu comprovar. O ônus da prova não é da defesa, não é das defesas, é do Procurador-Geral da República. Pelo que nós ouvimos, até comecei isso contigo ontem, Daphne, por tudo que a sociedade brasileira teve a possibilidade de acompanhar desse caso, porque o ministro Alexandre de Moraes disponibilizou, né, grande parte das provas produzidas, vídeos, áudios, depoimentos de testemunhas. Pelo que nós tivemos acesso, Daphne, realmente, né, é muito difícil a situação dos réus, de Bolsonaro e dos demais réus. Então, eu considero que isso foi muito salutar para a democracia. Sabe, tornar o julgamento e as peças do julgamento, as provas apresentadas até aqui, para a sociedade, para a própria sociedade formar um convencimento também, não apenas os juízes. Então, Daphne, vai caber hoje é fundamental o Procurador-Geral da República
depois do relatório, ele vai ser o primeiro a falar, ele sintetizar com muita tranquilidade, diante de cada réu, cada prova que ele produziu para cada crime que eles estão respondendo. Então, se o Procurador-Geral da República hoje, né, mais uma vez, ele já apresentou isso ao longo do processo, mas agora, no debate final, no debate oral, ele conseguir fazer essa demonstração para a opinião pública brasileira, não só para os juízes que vão julgar, mas também para a opinião pública. É importante que a opinião pública tenha exatamente um pleno conhecimento do que estão sendo, né, acusados esses réus. Porque o que eles fizeram foi muito grave, Daphne. Eles tentaram dar um golpe de Estado, introduzir uma ditadura no Brasil. Eles tentaram revogar a Constituição de 1988. Então isso é crime. Isso é crime, e um crime muito grave. E é um crime, Daphne, que me parece que ainda continua e persiste. Só para concluir, para dizer o seguinte, aqueles áudios que vieram a público há uns 10 dias, de Malafaia, né, com Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, é a demonstração evidente de que esse golpe não terminou no 8 de janeiro. Ele continua no dia de hoje. Eles, se for possível, eles impedem a realização desse julgamento hoje. Tentam suspender as ameaças. Se vier ameaças do governo norte-americano durante o julgamento, como está sendo prometida a juízes para intimidá-los, é a demonstração de que nós estamos fazendo um enfrentamento a um golpe continuado. Daí a gravidade, né, da ação dessas pessoas, de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, do governador de São Paulo, colaborando, como Silas Malafaia deixou claro nos áudios da semana passada, em que o governador de São Paulo servia como um preposto dessa organização para fazer contatos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com autoridades. É inadmissível isso, Davi. Sabe, uma interferência de um governador, de quem quer que seja, para conversar com o juiz. Quem tem que conversar com o juiz são os advogados, mas na defesa dos seus clientes, mas não para pressioná-los ou pedir favor a ninguém. Então, esse julgamento de hoje é muito importante, nós sabemos disso, mas diante dessa dinâmica, né, do que o país espera, né, vencer esse golpe. Perfeito. O Hussein Brasil pergunta, Folena, como desarquivar o relatório da CPI da Covid, que é outro crime, né, sobre a pandemia que o Bolsonaro deveria pagar? Eu acho que todo mundo está de acordo. Hussein, não é só isso não, tem mais coisas para Bolsonaro responder, né? Não é só isso, não é só esse inquérito agora, né, de tentativa de intimidação dos juízes para impedir esse julgamento. Não é só isso não. A CPI da Covid, né, indiciou Bolsonaro. Um trabalho que eu considero, na época nós acompanhamos, né, um trabalho muito bem feito, em que comprovou a corrupção no governo de Bolsonaro para compras de vacina. Não apenas, né, o que o Bolsonaro fez, que hoje já está comprovado, Bolsonaro não se vacinou. Ele falsificou um cartão de vacinação. Ele só não está respondendo pelo crime de documentação falsa, porque, segundo o Procurador-Geral da República, ele não teria exibido. Ou seja, de fato, ele não se vacinou e falsificou um cartão. E é a prova cabal de que ele incentivou que milhares de brasileiros não se vacinassem e morressem. Então, a responsabilidade de Bolsonaro é sobre as vidas de milhares de brasileiros e também acusações muito graves de corrupção no Ministério da Saúde, que foi liderado também por um general que é o Pazuello. E esse general Pazuello, Daphne, é importante trazer para esse julgamento de hoje, porque na tomada de depoimento, a defesa do próprio Bolsonaro, se eu não me engano, disse que o Pazuello, junto com alguns empresários, foram pedir ao Bolsonaro para dar um golpe de Estado. Então esse Pazuello não pode passar em branco. Ele também deveria estar respondendo. Foi quando naquela questão que o ministro Alexandre de Moraes perguntou ao advogado de Bolsonaro, doutor, o senhor quer que o doutor Paulo Gonet adite a denúncia para incluir o Pazuello e os empresários? Ou seja, são pessoas que não só colaboraram, Hussein, para que milhares de brasileiros morressem durante um período muito triste da história da humanidade, aqui no Brasil e no mundo, que foi a Covid, como também são homens que incentivaram golpe de Estado e não apareceram até aqui nessa trama e nesse momento da história. Dá licença, Folena, vamos escutar aqui. Nós temos a convicção de todo o processo, que não começou em 2023, nem 2022, isso começou durante todo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 21, ele já tinha ameaçado invadir os 3 poderes, né? E dizer que não ia mais cumprir nenhuma decisão do Poder Judiciário brasileiro.
E todo esse processo mostra que nós tivemos o risco de um golpe irreversível no Brasil, de romper a soberania do voto popular, de ser destruído ainda mais o Estado brasileiro, de censura e banimento de forças políticas e de direitos do povo. Então, as instituições brasileiras reagiram, a democracia brasileira persistiu, o povo brasileiro reagiu, e hoje nós temos uma virada na história que, pela primeira vez, o Estado brasileiro consegue responder a uma tentativa de golpe no Brasil, podendo condenar um ex-presidente da República por isso e generais de alta patente. Isso nunca aconteceu. A anistia de 79 foi uma anistia na ditadura ainda, que teve conquistas para os exilados políticos, os presos políticos, mas os torturadores também foram perdoados. E o resultado disso foi o que nós estamos vivendo agora. A gente tem visto na imprensa internacional, tardiamente, mas finalmente, um reconhecimento de que o que está acontecendo no Brasil é uma lição para o mundo inteiro, onde essa extrema-direita usa a internet, usa as fake news para desacreditar e destruir por dentro os sistemas democráticos. É uma lição realmente para o mundo, não tenho dúvida disso. É uma lição para o mundo. Veja, nos Estados Unidos nem justiça eleitoral existe. Então, um condenado pode ser candidato a presidente da República. Trump foi condenado e foi candidato e ganhou a eleição. E hoje ameaça o Brasil com o apoio dos bolsonaristas. Deputada, como é que é esse julgamento aqui? Como que vai ser? Os credenciados podem acompanhar todos os dias o julgamento. Todos os dias. São 5 dias e nós podemos acompanhar. Deputada, como esse julgamento aqui vai interferir no andamento do Congresso, das votações dessa semana? Há interferência, a senhora acha? Eu acho que sim. Primeiro, a sociedade está muito atenta, acompanhando integralmente esse processo. Segundo, tentar votar numa anistia, numa condenação, pós-condenação de um Supremo Tribunal Federal, que eu espero seja por unanimidade, é muito difícil. Acho difícil que essa pauta vingue dentro do Congresso Nacional. E as outras que eles estão propondo lá de esvaziar o Supremo, de tirar o foro privilegiado... O foro não acredito que passe. E a PEC da chamada PEC das prerrogativas teve muita dificuldade de acordo na semana passada. Então, o texto que veio, que impede que o deputado seja investigado, precisa um Congresso autorizar que a investigação comece, isso aí não teve acordo, eu acho difícil. Prerrogativas nós já temos na Constituição brasileira, não precisamos agregar nada, e penso que vai ser difícil construir esse acordo, apesar de que vão continuar tentando. Mas foro, acho que não passa, nem anistia. Muito bem, obrigada aqui ao Marcelo. Acho que foi agora. Obrigada, Marcelo. Folena, eu estou aqui agora já com a querida Tereza Cruvinel e com o jurista Cacá, então, para compor aqui, e com a Regina Zappa, que acabou de abrir a câmera. Mas ontem a fala da Jandira também foi fortíssima lá no ato pela soberania. É uma pena, não deu tempo de passar, eu ia passar, mas a gente está aqui meio correndo com enfim, com a cobertura do julgamento, né? Vamos trazer aqui a Tereza logo e também o resto do pessoal. Bom dia, Tereza, tudo bem? Tereza respondendo ali, fritando peixe e olhando para o gato. A gente está aqui com o jurista Jorge Folena, Tereza. Bom dia, doutor Folena, bom dia, Daphne, bom dia a todo mundo da comunidade neste dia histórico, inédito, e que a gente espera irrepetível, para não termos que julgar no futuro mais nenhuma tentativa de golpe. É isso aí.